Eu decidi pegar uma notícia bem diferente do que eu costumo trazer, porque essa aí envolve maratona e como eu completei uma maratona de Osaka, 42 quilômetros, eu consigo traçar uma explicação aqui do porquê que estudante universitário eles conseguem uns feitos tão absurdo como esse aqui da Universidade de Soka. Tipo, ele fechou a meia maratona 21 quilômetros em 1 hora. E para quem não sabe, isso aqui é uma velocidade surreal. E aqui no Japão é meio comum a galera ir para essas competição de escola, faculdade, e tirar uns tempos assim, meio que sobre-humano, por conta da competição alta que eles têm entre eles. E no Brasil, hoje em dia a questão da corrida tá um pouco mais, assim, em alta, tá um pouco mais em trend, só que eu acho que tá começando a baixar, pelo menos o que eu vejo aqui na minha bolha. Mas eu quero, trazer uma explicação do porquê que aqui no Japão parece ser um pouco mais simples essa questão de você se tornar um maratonista, porque diferente do Brasil, você pode encontrar alguns obstáculos que aqui você já não encontra. E eu vivi esses obstáculos do Brasil como maratonista. Então, eu sou Anselmo Saito, eu trabalho como engenheiro de software aqui no Japão e eu sou youtuber nas horas vagas. Então, qual que é o principal diferencial entre Japão e Brasil? É um negócio que poucas pessoas não falam do lado negativo de você correr. Correr, se você não tiver o modo certo de você treinar e o modo correto de você se alimentar, no Brasil, você pode facilmente quebrar. O que significa? Se você tá treinando forte todos os dias, como assim treinar forte? Você pega logo de cara 5 quilômetros e quer correr 5 quilômetros todo dia. Quer, de repente, meter velocidade alta todos os dias, né, que também é treino forte. Você não tem, assim, um descanso, você não consegue dormir muito bem, e também você não se alimenta muito bem, é batata que você vai enfrentar um negócio chamado lesão por estresse, fratura por estresse, que é quebra de osso de tanto esforço e estresse que você faz no dia a dia. E eu tive um negócio assim, eu não estava fazendo um treino tão forte, eu estava treinando forte dois dias da semana, só que eu não estava dormindo muito bem, eu dormia muito pouco. E minha alimentação, ela não era muito regada a cálcio, embora eu tinha o meu whey, eu tomava aqueles leites sem, como é que é? Tem um leite especial que ela é sem lactose, então, mas eu não tomava direto, era uma vez pela manhã e só. Minha quantia de cálcio era meio baixa, eu acho. E aconteceu de que depois de eu ter praticado corrida por um período intenso, eu comecei a fazer uns 3 meses de um período intenso para 42 quilômetros, ficar preparado, eu quebrei literalmente um osso da minha perna. E é uma loucura que aqui no Japão você tem essa galera competindo de uma forma bruta nesse sentido, e você não vê, pelo menos, muita gente meio quebrada andando por aí, né, pelas ruas de Tóquio, por exemplo. Eu, pelo menos, não vejo. E qual que é a explicação que tem para isso? Eu percebo que alguns produtos daqui, eles são muito agressivos. Por exemplo, acho que no leite, em São Paulo, aí no Brasil, você deve bater umas 100, entre 100 a 200 miligramas por 100 mililitros, se eu não me engano. Agora, aqui, você acha alguns leites que batem 300, mais de 300 eh, miligramas. Falei certo? É, eu acho que era isso aí. Então, é quase o triplo que você tem em alguns leites aí no Brasil. Então, é uma quantia absurda de cálcio que a galera ingere junto com outros tipos de cálcio que vem de soja, por exemplo. E aí,
A galera não quebra, tipo, você tem literalmente a galera bebe cálcio e você tem também a prática desse exercício físico ao ar aberto, num ambiente extremamente competitivo. Você está na escola, você está em faculdade, você quer vencer campeonato entre eles. Você tem muita absorção de sol, sol ajuda na vitamina D e também te ajuda com o cálcio, na absorção de cálcio. Então você, tem toda uma cultura que te torna bem mais forte e não tão frágil quanto, bom, pelo menos comigo e com alguns brasileiros que eu já vi relatando em grupo da internet, que eles literalmente quebraram por conta desse esforço extra, né. Enquanto aqui, talvez o pessoal até receba alguma orientação, eu não sei, mas eles têm um um produto de para eles consumirem um pouco melhor, e tem uma cultura que favorece a isso, né. Você não tem, assim, eh, uma um ambiente que de repente não te favorece você a sair, correr levemente ou de repente praticar o exercício, em companhia com outras pessoas. Enquanto no Brasil, eu pelo menos corria sozinho, né. Eu estava constantemente me mudando de casa em casa, então eu não tinha como ficar só em um grupo que eu comecei a correr continuamente. Eu tinha um grupo, só que eu não conseguia manter contato com eles, porque eu estava me mudando constantemente. E a diferença que bom, eu espero que tenha ficado claro a diferença, eu queria trazer essa diferença entre, culturas, porque você vê, eh, que sai em jornal que um cara fez um tempo absurdo numa meia maratona, 21 quilômetros, numa, eh faculdade, né, tem bastante dessas competições entre faculdades, e tem uma galera que fica assistindo, como se fosse um jogo de futebol, eles fecham a rua e todo mundo fica nas ruas assistindo. E eu como maratonista aqui no Japão, eu vi, cara, tem muita gente que meio que faz uma plateia e observam a galera correndo. Na maratona que eu fui no Brasil, eu fui em meia maratona, mas na meia que eu fui, você não tinha um público tão grande. O público que ia para correr. Então você não tinha tanta pessoa, assistindo ou torcendo. Então, dependendo aí assim, da situação do país que você tá, você tem alguns pontos de vantagens a mais, simplesmente para você estar no país. Infelizmente o Brasil ele você precisa estar um pouco mais atento, porque você está vivendo no hard mode. Pois bem, essa é a notícia que eu queria trazer aqui no Japão, compartilhar com vocês. Caso vocês curtem notícias do Japão, considere se inscrever no canal. Fiquem à vontade na seção dos comentários, caso queira adicionar algum outro detalhes a mais. E considere dar aquele joinha para apoiar o canal. Falou, até mais e até a próxima.